Olá amigos, olá irmãos, eu sei que o tempo de você é extremamente precioso, mas eu preciso que você me dê 5 minutos de atenção. Peço que com paciência você assista este vídeo por completo e depois compartilhe ele com o maior número de pessoas possível, tá bom? Porque no meu pensamento, chegamos no fundo do poço. Como pode um ser desqualificado, um ex-presidiário, que ao invés de ter currículo tem uma ficha corrida, nos ameaçar desta forma? Assista esse vídeo aí. O que você acha que tem que ser o approach da esquerda com essa questão dos evangélicos, que são milhões de extrema-direita? Como é que faz? É genuíno, assim, eu acho que essa questão da igreja não teria que ser regulada, eles não teriam que ter algum tipo de restrição. Como que você vê isso, para além de trabalhar com as bases? Nós temos um problema que eles são um quinto poder, uma instituição, tem até território. Nós temos que tratar institucionalmente esse problema. Agora, com muita habilidade, para que eles não coloquem que a gente está perseguindo as igrejas. Nós vamos ter que fazer isso de maneira bem equilibrada. Isso não pode começar com ele. Tem que começar, por exemplo, mudando o sistema tributário, porque não são só as igrejas que não pagam imposto no Brasil. Os meios de comunicação, você sabe disso. As isenções. Não, eu não sei. As isenções, os papéis, o papel, rádio. Tem que fazer uma reforma agrária no ar, para depois chegar na terra. E ao chegar na terra, nós vamos ter que colocar isso num conjunto mais amplo, porque senão eles vão dizer que a gente está perseguindo as igrejas e viram uma guerra santa. O que esse pessoal quer é fazer o maniqueísmo da guerra santa. Portanto, nós temos que ter cuidado. Nós também vamos criando uma massa crítica a esse fundamentalismo, a essas figuras toscas, a essas figuras fundamentalistas. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma batalha mesmo, ainda no plano das ideias, para depois chegar ainda nos finalmente, porque nós temos que ter esse cuidado para não ser vítima do que eles pregam, que é o maniqueísmo, entendeu? Inclusive algumas igrejas, que algumas figuras da televisão que são vinculadas a elas prestam um péssimo serviço, não vou citar nome aqui, mas vocês já viram alguns nomes, né? De pessoas ligadas aos meios de comunicação que fazem esse tipo de coisa, né? Então eu acho que é um desafio que a gente tem que botar na nossa agenda para ver qual é o melhor caminho para enfrentar. Nesse vídeo, o líder petista, que foi preso em 1972 por uma patrulha do Exército Brasileiro, cujo codinome dele era Geraldo, passando 5 anos preso por atos terroristas, e preso depois novamente em 2014 e condenado no processo do mensalão do PT, o maior esquema de corrupção da história, o senhor José Genuíno, que já foi presidente do PT, do Partido das Trevas, e que passou os últimos anos no ostracismo, e agora, com a ascensão do seu cúmplice, se volta contra a igreja numa clara, vil e arrogante perseguição religiosa, maquiada de tratar institucionalmente este problema. É o que ele diz aí, né? Mas vamos traduzir? Ele está dizendo: daremos um jeito nesse Zé Povinho evangélico. Ele diz com todas as letras que ele é a favor da tributação das igrejas, pois ele sabe que o crescimento das igrejas se dá pelo bom uso da isenção tributária que recebemos, e nós a revertemos na construção de novos templos, na obra missionária, na assistência social aos mais pobres. Ou seja, ele, junto com todos aqueles que pensam como ele, querem atrapalhar o nosso crescimento porque nos veem como ameaça. Pois ele e todos eles sabem que nós nos contrapomos a esse marxismo ateísta pregado por esse comunista que sorrateiramente se coloca contra nós evangélicos, nos rotulando de fundamentalistas com agressões e afirmações que beiram aos extremos esquerdistas lá de Stanley, de Fidel Castro em Cuba, ou mais recente, de Daniel Ortega aqui na Nicarágua, que simplesmente está fechando igrejas e prendendo líderes religiosos. O pior é que esse pária comunista não é só ouvido por esquerdistas radicais, não, mas também lhe dão ouvidos muitos infiltrados em nossas comunidades religiosas, incluindo alguns evangélicos que são filiados a partidos de esquerda, a partidos que são contra nós. Não será fácil, mas eu quero acreditar que toda a frente parlamentar evangélica e católica formará uma barreira intransponível para contra essas estratégias comunistas aí, porque elas teimam em implementar no nosso país, através do maldito Foro de São Paulo, um comunismo assassino, onde a morte da liberdade de expressão, ouça bem, ela pavimenta os seus demoníacos caminhos. Que Deus os ajude a todos. Os dias realmente serão sombrios. Eu não esmorecerei. Eu já os enfrentei uma vez. Eu sei do que eles são capazes. Tentaram destruir a minha reputação, o meu mandato e, por consequência, a minha família. Mas eu os enfrentarei de novo. Que Deus os ajude. Por isso, eu rogo as orações de todos os cristãos do nosso país.